O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Antigamente, um artesão dominava todo o processo de elaboração de um produto. A Revolução Industrial mudou esta realidade e cada trabalhador passa a ser responsável por uma etapa e perde conhecimento do processo completo. De lá para cá, as novas tecnologias tomaram conta do mundo, mas a relação do trabalhador com o seu trabalho permanece. O Novo Debate de hoje fala sobre a violência nas organizações. O meu entrevistado é o professor titular da Universidade Federal do Paraná e docente do programa de pós-graduação em administração, José Henrique de Faria. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo. Professora, no início do programa eu tracei de forma bastante resumida o modo de produção capitalista, mas aquele modo de produção da Revolução Industrial. Como que é esse modo de produção nos nossos dias, na nossa realidade? Bom, basicamente o sistema de produção capitalista, o modo de produção capitalista, ele vai se modernizando com o desenvolvimento das chamadas forças produtivas, né? São novas ferramentas, novos equipamentos, as tecnologias físicas avançam, então há uma mudança importante do ponto de vista quantitativo com relação às primeiras formas de trabalho. E do outro lado, também o processo de gestão, que a gente chama de tecnologia de gestão, também muda muito. Então, no início, era um capataz que coordenava uma equipe de trabalho e era um capataz autoritário que fazia as pessoas trabalharem, né? E com o desenvolvimento das tecnologias físicas, a tecnologia de gestão também se desenvolve e ela passa a ser muito mais sofisticada, muito mais voltada ao controle da subjetividade, embora sempre, do ponto de vista do capital, a produtividade e o resultado são fatores importantíssimos, porque a única ética do capital é o lucro. Agora, professor, de que maneira que esse modo de produção, esse modo de gestão que o professor traçou também, afetam a relação do trabalhador com aquilo que ele produz? Eu falei um pouquinho sobre o artesão, que tem o domínio completo, e no modo de produção capitalista, esse domínio completo se perde. Como que isso acontece hoje? Ele se perde de duas maneiras, né? Ele se perde do ponto de vista do conhecimento do objeto de trabalho, né? Então, aquele artesão que fazia uma mesa completa, né? Hoje ele é um artesão que faz uma parte desse processo, e são várias mesas, numa escala, e ele não tem o conhecimento completo, e especialmente não tem o conhecimento do design, do projeto, do planejamento. Ele está afastado desse processo. Então, esse é um tipo de efeito. Mas o segundo tipo de efeito permanece o mesmo, ou seja, permanece o mesmo capital, mas ele se transforma do mundo feudal para o capitalismo. O sujeito não é mais proprietário daquilo que faz. Portanto, ele é um sujeito que se aliena do próprio objeto de trabalho. Então, aquela mesa não lhe pertence, ele não trabalha para si, ele trabalha para o outro. E esse sistema não muda do início do capitalismo para cá. Mudam as maneiras, mas o sistema central do não pertencimento do objeto ao sujeito produtor do objeto, esse é uma regra que o capital instituiu desde o início e que até hoje permanece. Essa relação, professor, do trabalhador com aquilo que ele produz e, ao mesmo tempo, essa relação de lucro que é necessária no modo capitalista de produção, ela gera formas de violência no trabalho. Que violências são essas? Eu diria o seguinte, até o termo latim da violência, né, que é o termo derivado do latim, a ideia da violência no primeiro conceito era como se fosse alguma coisa, uma atitude impulsiva. E nós precisamos abandonar essa ideia da ação impulsiva como sendo a ação da violência. A história da violência vai mostrando uma sofisticação, né? A violência não aparece mais como um ato impulsivo de alguém contra outra pessoa. Então precisamos abandonar essa ideia da impulsividade como a motivação da violência. A violência deixa de ser um ato impulsivo para se tornar também um ato planejado. E nas organizações ela se institui como uma atitude planejada. Então ela é elaborada e cada vez mais ela se sofistica. Então a forma como a violência aparece não é mais aquela forma da ação física direta sobre o trabalhador. Então no início do capitalismo, né, e isso aparece bem, por exemplo, no filme do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos, né, em que a violência está explícita sobre o físico. Então a pessoa tem que trabalhar num determinado ritmo, manejando um instrumento, ele é cobrado pelo horário, os horários são extenuantes. Então vamos lembrar que a primeira legislação que regulamenta o horário, na Inglaterra ainda, proibia que trabalhadores
com menos de 12 anos trabalhasse mais do que 14 horas por dia. Isso é uma violência. Então a regulamentação não acaba com a violência, ela regulamenta o tipo, o grau, né, dessa violência. Mas ela se modifica, né? E hoje nós temos, talvez, a literatura nos engane um pouco com relação a isso. Ela fala em violência psicológica e violência física. Psicológica, emocional e física. Eu entendo que a origem do processo pode ser físico, o que desencadeia a violência pode ser físico, o que desencadeia a violência pode ser psicológico. Mas ela é sempre necessariamente física e psicológica. Nenhuma pessoa que sofre uma violência física deixa de ter consequências psicológicas. E nenhuma violência psicológica deixa de ter consequências físicas, mesmo que isso não se manifeste de uma forma imediata. Então, por exemplo, em processos como assédio moral, por exemplo, que é uma violência psicológica, os efeitos físicos, como uma úlcera ou um problema coronariano, não aparecem imediatamente ao efeito da... Então, até em processo de julgamento sobre o assédio, não se faz uma relação entre a violência, cujo assédio é uma forma, a violência e suas consequências, porque elas não são correlatas de forma imediata. Da mesma maneira, física. Né? A violência física, como impor forma de comportamento, tem um exemplo muito claro. Né? Nos call center hoje, as mulheres que trabalham no call center, como tem que bater metas, atingir metas e resultados, elas são impedidas, por exemplo, de ir ao banheiro, em determinados momentos. A mulher tem uma situação ainda da menstruação que exige outro tipo de atenção e elas são proibidas. Isso é uma violência física. Mas ela causa um problema psicológico, né, que vai se acumulando com o tempo e repetidamente isso estoura. Então aparece sob uma forma de síndrome, sobre uma forma de perturbação, de estresse, com várias consequências. Então o trabalho foi evoluindo, na verdade, ele foi se desenvolvendo, mas a violência no trabalho, ela se desenvolve no sentido de que é cada vez mais sutil e mais perversa. Agora, professor, é possível dizer que essa violência no trabalho, no modo de produção capitalista, ela também atende a um objetivo do capital, que é o lucro? Ela serve para ajudar nesse objetivo? Eu diria assim, o capital não tem ética, a não ser a ética do lucro. Então, se ele tiver que explorar você até o máximo para gerar lucro, ele vai fazer isso. Há uma reação, eu diria assim, no sentido de humanização do capital. Tá? Mas essa humanização, ela é uma falsa humanização. O sentido é que você, como uma pessoa feliz, é mais produtiva do que você como uma pessoa infeliz. O capital não está preocupado com a tua felicidade, ele está preocupado com o resultado que ele tem. Então ele pode aliviar determinadas medidas mais violentas ou mais coercitivas em função da produtividade que ele espera obter. Isso, pesquisas antigas feitas pelo Likert, por exemplo, né, já mostravam que modelos mais participativos de gestão são mais produtivos. Então não é que o capital queira um modelo de participação, o que ele quer é maior produtividade. E se a estratégia de maior produtividade for sofisticar ou humanizar, entre aspas, ou uma gestão mais participativa, é assim que ele vai agir. Mas a única questão que importa ao capital é aumento de produtividade, aumento da taxa de lucro, portanto aumento da taxa de exploração. O professor falou um pouco sobre a violência subjetiva, né? Então, muitas vezes essa violência aparece nas formas dos discursos dessas organizações. Por exemplo, é preciso que o trabalhador seja esforçado, que ele supere metas inatingíveis, que ele vista a camisa, sue a camisa. De que maneira que esses discursos são produzidos de forma a produzir essa violência que é sutil? E como que o trabalhador pode perceber esse tipo de violência? Bom, a gente fez um estudo, eu e o Francis Meneghetti, né, com base numa situação de bancários de Porto Alegre. E nós listamos uma série de discursos, né, que escondem a violência, né, são discursos que disfarçam a violência. Nós chamamos isso de dissimulação discursiva. Então, o que é dissimulação discursiva? Nós colocamos uma frase como é necessário bater metas, mas na verdade o que ela está escondendo é uma forma de explorar mais o seu trabalho. Então, a violência da exploração ela é escondida sob uma dissimulação discursiva, como bater metas, ser mais responsável, ou valorizar o relacionamento interpessoal, o cliente é o grande... Então, esses discursos todos escondem um outro projeto. Né? Como é que a pessoa pode enfrentar isso? Primeiro, só coletivamente. Então, eu digo com bastante clareza, né? Aqueles trabalhadores que acreditam que podem eles serem heróis, né?
e saírem fazendo resistências isoladas, esqueçam, porque ele é o primeiro a sofrer a violência do desemprego. Então não é isoladamente que se resolve, é sempre coletivamente, numa associação coletiva, que pode ser o sindicato ou não, né, dependendo se o sindicato é ou não representativo daquele grupo, mas sempre a ação coletiva. Eu acho que nós, da universidade, temos que estar muito mais atentos à produção de um conhecimento que revele essas contradições e que torne esse conhecimento disponível para aqueles que precisam dele. Nós sabemos que a universidade hoje ela está perdida no meio de uma avaliação do tipo Qualis, em que os pares avaliam a si mesmo, um citando o outro, e com baixíssima preocupação do resultado da ciência que nós fazemos para a sociedade. Eu penso que nós devemos abandonar um pouco essa ideia do Qualis e pensar muito mais o que nós estamos fazendo do ponto de vista da ciência que podem ajudar as pessoas a enfrentar os problemas que elas têm. Então, nesse caso da violência, né, o estudo que nós fizemos sobre a dissimulação discursiva foi apresentado para um sindicato e para um conjunto de trabalhadores do sindicato. E nós mostramos como que eram os discursos, de que maneira, o que eles escondiam. E isso provocou uma reação muito forte entre os bancários. Eles começaram a identificar, então, a relação entre o discurso dissimulado e a violência que eles sentiam. Ao estabelecer essas relações, eles estabeleceram aquilo que é da sua própria prática. Então, nós, como pesquisadores, nós saímos da prática, colocamos isso de uma forma conceitual, organizamos, sistematizamos, mas a partir do momento que isso volta para o trabalhador, ele estabelece a relação consigo mesmo, ele e sua prática. E dali saiu, né, dessa reunião, saiu uma decisão daquele sindicato de estabelecer uma luta contra a violência, contra essa forma de violência, a partir daquele primeiro artigo. E isso foi se desenvolvendo com ações mais pragmáticas, de ação política mesmo, com relação à prática da violência nos bancos, e que não é só nos bancos, na verdade, nas organizações capitalistas em geral. Agora, o professor falou sobre essa importância de conversar com o trabalhador e de apresentar essa realidade para o trabalhador. Até porque, em muitos casos, esses discursos violentos e disfarçados das organizações acabam sendo absorvidos e reproduzidos pelo trabalhador. Exato. Que controla os colegas. Como que isso se dá, professor? Bom, existe um mecanismo de defesa, né, do trabalhador com relação à prática da violência, e um desses efeitos desse mecanismo de defesa é ele introjetar, assumir como sendo o seu discurso do outro. O Pechet vai falar, que é um linguista, ele vai falar do discurso primário e secundário. Muitas vezes o discurso primário ele esconde um discurso secundário. A pessoa fala como se ele falasse por ele, mas ele fala o discurso do outro. E o discurso do outro é o discurso da empresa. Então ele assume aqueles valores da empresa, ele fala em colaboradores, ele não se coloca como um trabalhador, como se fosse um colaborador do capital, mas na verdade ele é um trabalhador. Ele fala da estratégia, do planejamento estratégico, da missão, enfim, daqueles valores que são da empresa como se fossem deles. Então isso é uma absorção desses valores. Em outro trabalho que nós fizemos já numa empresa japonesa, eu também e o Francis, nós tratamos do que nós chamamos de sequestro da subjetividade. Então o capital ele se dirige para aquilo que é subjetivo, que é a relação necessariamente amorosa entre o sujeito e o seu trabalho. A pessoa precisa desenvolver isso, porque ninguém suportaria ir para o trabalho odiando o trabalho. Então você desenvolve uma relação afetiva. Então essa relação necessária, ela é sequestrada, ela é controlada e sequestrada. Eu não estou dizendo que toda relação afetiva é sequestrada, ela é sequestrável. O capital não se interessa por qualquer subjetividade, ele não quer saber qual é a cor que você gosta, a não ser que interfira no trabalho. Ele não quer saber qual é seu clube de futebol preferido. Ele quer o seu envolvimento, ele quer que você se sinta útil, ele quer a sua produção, a sua produtividade. Então, todas essas relações afetivas que você estabelece com o trabalho, ele investe ali de forma planejada, através de programas de treinamento, através de programas de desempenho, de avaliação, enfim, de prêmios, competências, enfim, né? Meritocracia. Ele vai usar todos os artifícios que ele tem de forma planejada, ainda que muitas vezes o pessoal que trabalha na área de recursos humanos não se dê conta disso. Mas eles fazem isso de forma planejada. Então, como é que o sujeito assimila esse discurso? Assimila porque é uma estratégia de assimilação, assimila porque ele também precisa se defender da dor que é provocada pelo rompimento da relação dele. Então, ele incorpora esse discurso como sendo seu para amenizar a dor da diferença.
Então há um conjunto de fatores que a gente precisa sempre pensar, porque não é uma coisa simples que se descobre ou se desvenda de uma maneira simples. É muito complexo. Então por isso que os estudos, né, eles têm que fazer uma relação entre aquilo que a psicologia social, a psicanálise apresenta e aquilo que as relações mais materialistas, históricas apresentam. E normalmente nós temos dois campos separados e isso não resolve o problema que nós enfrentamos nas organizações no dia a dia. O Novo Debate de hoje fala sobre violência nas organizações. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. O Novo Debate de hoje fala sobre violência nas organizações na companhia do professor do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Paraná, José Henrique de Faria. Professor, qual que é a relação que se estabelece entre violência e poder no mundo do trabalho? Bom, primeiro que nem todo poder implica numa forma de violência. A violência pode ser uma base do exercício do poder, mas nós não podemos achar que todo poder é naturalmente violência. A Hannah Arendt, ela fala bem da separação entre poder e violência. O poder é uma relação entre grupos, né, ou classes sociais que procuram definir e realizar os seus interesses. Então eles entram em conflito. Esses conflitos podem ser conflitos de ideias, conflitos programáticos, enfim, podem ser de diversas formas. Na relação dominante, ou seja, aquele grupo que está na posição de dominação na relação de poder, ele pode exercer diversas bases, né? A autoridade que está colocada na lei, a influência, a coerção, e a violência pode ser uma delas. Ocorre que a violência é uma base muito onerosa do exercício do poder, porque ela provoca uma reação também violenta. A violência gera violência. Então, esses grupos dominantes evitam a violência, pelo menos aquela mais explícita. Então, de que maneira essa violência passa a ser exercida? Eu não gosto dessa ideia da tipificação da violência. Eu gostaria de pensar muito mais numa tipificação da origem do processo de violência. Porque a violência em si, ela é. Né? E ela também não tem grau, mais, menos. Uma vez instalada a violência, ela é uma violência. Não dá para falar em uma violência pequena, uma violência grande, uma violência mais intensa ou menos intensa. Toda violência é uma violência. E os tipos também ele não correspondem à violência, porque a violência é sempre necessariamente uma atitude que interfere do ponto de vista físico e psicológico do sujeito individual e coletivo. Então, como é que esse processo de desencadeamento ele se dá? Ele pode se dar da forma simplesmente econômica, como, por exemplo, né, a não distribuição da riqueza produzida. Então, isso nega ao sujeito o direito de participar da riqueza que ele próprio produz, não dá acesso a ele, ao consumo das coisas mais básicas, isso é uma violência. Ela vai se expressar na marginalização, na pobreza, na miséria, mas é uma violência econômica. Pode ter uma violência política, quando não é permitido a você participar das decisões que lhe dizem respeito direto ou indiretamente. Você é afastada desse processo. É uma violência política. Então, aparentemente, a não participação nossa na decisão sobre o plano diretor da cidade, por exemplo, parece uma coisa muito natural. Não é natural. É uma violência institucionalizada. Ela não aparece como violência, aparece como política pública, mas ela é violenta. Há uma violência social quando eu não reconheço você como uma pessoa de direito, uma cidadã que tem direito a viver na sociedade. Ou seja, eu te marginalizo, você socialmente. É claro que o capitalismo ele não exclui ninguém economicamente, porque ele sempre espera que alguém que esteja marginalizado socialmente seja útil a ele, seja para consumir, seja para trabalhar para ele. Mas a marginalização social, esse não reconhecimento do sujeito como um cidadão, é também uma forma de violência. Então, quando nós colocamos pessoas afastadas da cidade, nas favelas, nas comunidades, seja lá como chamem isso, nós não estamos reconhecendo aquelas pessoas o direito delas serem pessoas. Ou seja, a partir do momento que eu não considero você como uma pessoa, como um ser humano, com o direito à humanidade, ao exercício da tua humanidade, né, e te jogo para fora do sistema, eu estou sendo violento com você. Mas como é que isso vai aparecer para nós?
Não, isso é um problema da economia, isso é um problema social, e sempre há um discurso que vai nos envolvendo como se aquilo não fosse uma atitude da violência. Então a violência aparece assim, ela aparece na forma cultural, quando eu impeço a você, por exemplo, de manifestar a sua própria cultura, a cultura indígena, a cultura negra, né, como se não fosse negra, como se não fosse indígena. Eu desprezo a tua cultura, eu imponho a você uma nova forma de cultura, hoje pela rede, pela globalização. Enfim, você tem diversas maneiras como a violência se desencadeia, politicamente, socialmente, economicamente, culturalmente. Mas o resultado dela é sempre um efeito físico e psicológico sobre o sujeito, a pessoa ou coletivamente. Um dos trabalhos científicos do professor que eu li, também em parceria com o professor Francis, da UTFPR, o professor fala que da Hannah Arendt ao analisar a condição humana. Qual que é a condição humana hoje nesse mundo do trabalho que está posto? Eu diria que, do ponto de vista do capital, a única condição humana que interessa é a força de trabalho que você vende. Se você puder oferecer ao capital uma força de trabalho produtiva, essa é a condição humana que lhes interessa. Mas a condição humana do sentimento, do afeto, do amor, essa condição não interessa ao capital. Como não interessa as relações afetivas em geral, a não ser aquelas que venham a favorecer a própria produção. Então, quando nós falamos em formar uma grande família na organização, vamos dividir as nossas emoções, etc., é muito mais para criar um clima de comprometimento do sujeito com a organização e, portanto, com o trabalho e com a produção, do que propriamente respeitar a sua condição humana. A condição humana é a condição na sociedade, é uma condição de cidadania. É todo o seu direito. O direito a que o seu trabalho seja bem remunerado, o direito a que você participe das decisões que lhe dizem respeito, direto ou indiretamente, o direito a que você seja reconhecido como uma pessoa e o direito a que você seja feliz. Esses não são direitos reconhecidos no sistema de capital. Todo o discurso que nós ouvimos, e eu estou falando isso, provavelmente muita gente vai dizer, não, mas não é assim. Não. Fenomenicamente não é assim. Na aparência não é assim. Mas é preciso ultrapassar essa visão da aparência, é preciso ir para mais além. É preciso descobrir o que se esconde por trás desse discurso, dessa aparência, desse fenômeno. E quando nós vamos mais adiante, nós descobrimos que, como já dizia Arendt, que a condição humana é uma condição absolutamente desrespeitada. Ela só é respeitada para as elites entre si. E elas mesmas são aquelas que exploram a classe trabalhadora, que vivem às custas da classe trabalhadora ou que vivem da exploração da classe trabalhadora, como é todo o sistema financeiro bancário. O professor fala também da importância de se combater a violência nas organizações de uma forma política e não moral. Por que desse raciocínio, professor? Porque a crítica à violência de forma moralista, a violência, eu não estou falando aqui de religioso, mas a crítica moralista, ela não leva a lugar nenhum. Porque o moralismo depende da situação em que você se encontra, o que é moral ou não. Então nós temos muitas vezes pessoas que justificam a violência porque o outro foi violento. Eu tenho que praticar a violência porque é uma resposta, uma reação minha a uma outra violência. Bom, uma reação violenta a uma violência só gera mais violência. Então a única forma de enfrentar o processo de violência é uma ação política. E essa ação política significa a organização da sociedade, a organização política da sociedade para enfrentamento das formas de violência, sejam essas violências do ponto de vista privado das empresas, seja essa violência institucionalizada do ponto de vista do Estado e dos níveis de governo, seja essa violência aquela que se instala nas organizações em geral das mais diversas formas. A violência pertence à história da humanidade, não tem como nós tirarmos isso. Agora, não é com uma outra forma de violência e não com o julgamento moral da violência que nós vamos enfrentá-la. O único enfrentamento possível é a organização política para fazer o enfrentamento no terreno em que a violência é mais fraca. Ou seja, no terreno da discussão política. Que no terreno da discussão moral, ela é dominante. No terreno da prática da violência mesmo, ela é dominante. Então, o que a violência não suporta é o diálogo. É o discurso assim, bem elaborado. São os argumentos. A violência é como se fosse um fantasma. Se você coloca a luz, o fantasma desaparece. E a única luz possível a ser colocada sobre a violência é exatamente o exercício da cidadania
politicamente, de forma organizada. E aí que reside a importância do trabalho científico também nessa área, professor? É a luz que pode ser lançada para a resolução desse problema, ou pelo menos para se traçar um caminho para se resolver o problema da violência nas organizações? Eu chamo a atenção aqui para duas coisas. Primeiro, a pesquisa científica, o trabalho científico que é elaborado a partir da mente brilhante de algum pesquisador, provavelmente não vai dar em lugar nenhum, porque só está na cabeça dele, na imaginação dele. Nós, como pesquisadores, nós temos que ir lá onde as coisas acontecem, na realidade, na prática. A partir da prática é que nós temos que elaborar a questão teórica, ou enfim, a concepção, o conceito, a sistematização, para voltar àquela realidade, para entendê-la não como ela parece, mas como ela é. Não como ela parece ser, mas como ela de fato é. Então, o nosso papel não é ficar sentado no nosso escritório, fechado na nossa salinha, lendo livros e escrevendo trabalhos, e depois mandar para fora como se, né, nós fôssemos os detentores de todo o saber do mundo, né? Isso é uma ilusão idealista. Eu convoco sempre os pesquisadores a fazer de uma forma diferente. Põe o pé na realidade, coloca o pé no chão, deixa a realidade falar. Tenta entender o que acontece ali para depois organizar e depois voltar a discutir, porque as pessoas que recebem aquilo que nós fazemos e que aquilo que nós fazemos sai daquilo que as pessoas fazem, elas nos compreendem. Agora, as pessoas que pegam aquilo que nós fazemos no nosso gabinete, elas não nos compreendem. Então, elas nos acham sempre, aquilo é um teórico que não tem nada a ver com a prática. É óbvio que a teoria é uma representação de uma prática, mas a teoria idealista não nos leva a lugar nenhum. Então, o papel nosso, como pesquisadores, como cientistas, é partir do real. No caso da violência, entender, estudar a violência, organizar esse estudo para que nós possamos debatê-la no seu lugar prático e não no seu lugar ideal. Professor, muito obrigada pela participação no nosso programa. Foi um prazer entrevistá-lo. Prazer foi meu, eu que agradeço. Obrigada. O Novo Debate termina aqui. O programa é uma parceria entre a UFPR-TV e o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia e em Administração da UTFPR. Nosso objetivo é levar para você conteúdos sobre a violência nos diversos formatos e ambientes em que ela se manifesta. No site que aparece na tela você encontra mais informações científicas sobre violência. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!